Olá, turma de estradas, tudo beleza? Olha só, vamos hoje começar a fazer as aplicações, né, dos exercícios propostos da lista de exercícios que eu disponibilizei para vocês, certo? Com base na nossa teoria, né, já vimos que as curvas horizontais com transição, elas são necessárias quando os raios das curvas, né, não permitem uma transição confortável, ou seja, uma trafegabilidade confortável. Então, quando esses raios, né, apresentam tamanhos geralmente de pequenas dimensões, a passagem do trecho em tangente para o trecho da curva se torna algo bastante desconfortável para o motorista. Então, em algumas situações, né, em que esses raios eles são inadequados para a classe da rodovia, é necessário que se componha a transição do trecho em tangente para o trecho em curva. Então a gente vai determinar aqui, a partir de hoje, né, os cálculos desses parâmetros que estabelecem o comprimento de transição, né, necessário, e principalmente os pontos notáveis da curva de transição, certo? Então vamos lá. Então, dados esses parâmetros para calcular a curva de transição, né, e a gente já teve contato aí com o formulário, então vamos lá começar a aplicar aqui, né? A primeira coisa que temos que fazer é calcular o comprimento mínimo necessário, né, chamado LS mínimo. Então, vamos calcular o LS mínimo. Esse LS mínimo, nesse caso, nós vamos utilizar duas fórmulas. Uma fórmula para o LS mínimo e uma outra fórmula para o LS máximo. E vamos escolher entre os dois qual vai ser o LS adotado, tá certo? Então vamos lá. Certo? Então, temos essa primeira formulazinha aqui, né, que é uma fórmula adotada na maioria dos cálculos de comprimento mínimo, né? Existem outras fórmulas que nós vamos ver em outros exercícios, inclusive vamos falar e falamos sobre isso na teoria, certo? Então, para calcular o LS mínimo, utilizo essa fórmula aqui. Então, já tem o valor de V e tem o valor de R, é só aplicar aqui, né? No carro é RC 0,036 vezes V ao cubo dividido por 680. Então, fazendo esses cálculos aqui, concluímos que o LS mínimo, já fazendo aqui na calculadora, concluímos que esse LS mínimo 0,036 vezes 80 ao cubo dividido por 680. Esse valor vai dar aí 27,11 metros, certo? Vamos agora calcular o LS máximo para a gente fazer a intercalar os dois. O LS máximo pode ser dado pela a mesma fórmula que a gente utiliza para
calcular o desenvolvimento, né? A fórmula que a gente utiliza para calcular o desenvolvimento da curva vai ser delta R, que é o raio da curva, vezes π, vezes delta, que é a deflexão entre alinhamentos, certo? Logo, esse LS máximo, vai dar 680 vezes π vezes 55 graus dividido por 180 graus. Vai dar 652,75. Ora, geralmente a gente faz isso para poder estabelecer uma faixa e que vamos escolher o nosso LS, certo? Então, existem vários métodos, mas um método adotado agora, né, nesse sentido, vai ser 0,56 da velocidade, ou seja, o LS adotado aqui deixa eu melhorar isso aqui, pegando esse valor de LS mínimo, né? A gente pode pegar ele e multiplicar por 0,56 da velocidade. 0,56 vezes V vai dar em torno aí de 44,80, certo? A gente pega esse valor e multiplica ele por 3, certo? 3 vezes essa velocidade. Então eu tenho LS mínimo 0,56 vai dar 44,80 vezes 3, que vai dar aí 134,40. Porém, o LS que a gente vai adotar, né, geralmente é um LS múltiplo de 20, por conta daquela questão das estacas, né? Então a gente pega um valor imediatamente inferior a esse que a gente calculou, né, que vai ser 120. Então o LS adotado por nós nessa questão vai ser 120 metros, certo? Então, esse teste feito aqui, né, só para a gente saber se esse LS está dentro dessa faixa, ok? Vamos agora calcular aí os parâmetros necessários para a gente locar essa curva. O próximo passo que nós vamos dar agora é calcular o θS. O θS é um ângulo que corresponde entre o LS e a tangente. Então, o θS é dado por LS dividido por 2 vezes o raio. É isso aí. LS adotado nosso foi 120. 2 vezes o raio RC. Repetindo, esse θS é um ângulo entre a curva LS, né, o LS e a tangente. Esse valor aí, 120 dividido por 2 vezes 680, vai dar em torno de 0,088235. 235 radiano, ok? Então o valor do ângulo aqui vai ser dado em radiano. Vamos calcular na sequência aí as coordenadas x e y para o comprimento de transição, né?
para a nossa curva de transição. Então, as coordenadas x e y é dada por LS, que multiplica 1 menos θs ao quadrado dividido por 10 mais θs à quarta dividido por 216, certo? Então essa fórmula, como já foi dito, né, é originária da série de Taylor, né? A série de Taylor que utiliza aí as integrais, né? É nesse caso aqui, uma fórmula reduzida. Claro que se a gente continuar aqui a série de Taylor, teremos aí θs a sexta, θs a sétima, etc, né? Como isso aqui, essa fórmula aqui, ela já traz pra gente um valor confiável para xs, certo? Então, substituindo aqui os valores que a gente achou, 120 vezes 1 menos θs, a gente já achou ao quadrado, 0,088235 ao quadrado, dividido por 10, mais 0,088235 elevado à quarta, dividido por 216, fecha parênteses, certo? Então o valor de xs, resolvendo essa equaçãozinha aqui dentro, vai dar 119,91. 119,91 metros, ok? Então achamos aí o valor de xs. Vamos agora, xs é uma das coordenadas da curva, certo? Então vamos lá para a outra coordenada, que é a ordenada ys. Ys é dado por ls vezes θs sobre 3, menos θs ao cubo sobre 42. Então 120 vezes θs dividido por 3 menos esse valor de ys, fazendo essas continhas aqui, né, vai dar aí em torno de 3,53, aproximadamente 3,53 metros, ok? Então aqui eu fecho, né, calculando as coordenadas angulares, né, as coordenadas angulares e as coordenadas angulares e as coordenadas métricas, né, do ponto. Então vamos continuar aí fazendo os cálculos dos parâmetros necessários. Vamos agora calcular o φ, né? O φ é um outro ângulo dado em radiano que corresponde ao ângulo de deslocamento da espiral em relação à tangente. Então, para calcular o ângulo φ, a gente utiliza o delta menos 2 vezes θs. Delta menos 2 vezes θs. Nesse caso, a gente tem que ter a preocupação de transformar o valor de delta que está em ângulo
né, em grau para radiano. Então, para transformar grau para radiano, a gente multiplica esse valor que nós temos de ângulo por π dividido por 180, certo? Então, 55 graus vezes π dividido por 180 graus menos 2 vezes o θs que a gente já achou, né? Que é 0, aquele valor lá, é 0,88235. Ok? Fazendo essas continhas aqui, o valor de φ, esse valor de φ, né, vai dar aí 55 vezes π sobre 180, certo? Vezes 2 vezes 0,0088235. Isso vai dar igual a 0,783461. Radiano. Ok? Então observe que eu estou usando sempre muitas casas decimais, né? Por que eu utilizo muitas casas decimais? Porque essa distância, né, angular e a distância linear é bem pequena. Então a gente tem que representar diversas casas para que a gente tenha um resultado final bastante fidedigno. O próximo passo é calcular o desenvolvimento D. O desenvolvimento D, nesse caso, vai ser dado por o raio da curva vezes o φ dado em radiano, certo? O raio da curva é 680 vezes o valor de φ que a gente achou, 0,783461. Isso aí vai dar 680 vezes 0,783461. Isso vai dar aí 800. Peraí, desculpe aí. Vamos recapitular aqui, porque esse valor aqui é 680 vezes 0,783461. Vai dar aí 532,75. 532,75 metros, certo? Próximo parâmetro, o K, que é um coeficiente, um valor de afastamento da curva em relação ao eixo X. Esse exercício que nós estamos fazendo aqui, esse exercício, ele promove a seguinte, ele tem como base o seguinte princípio de que temos aí, né, o centro da curva conservado. Então, nesse princípio do centro conservado, a gente utiliza esse caminho para os nossos cálculos. Então, para calcular o K, a gente vai pegar o valor de XS menos o R da curva vezes o seno de θS. Então, XS já foi calculado, né? O XS foi 119,91 vezes o seno de θS. O seno de θS foi 0,088235.
certo? Aí nesse caso, vocês têm que transformar novamente peraí, que faltou aqui colocar o raio, tá certo? Menos o raio vezes o seno de 0,088235. Isso aqui, né? Fazendo as continhas aí, 119,91 menos 680 vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo vai dar igual a 59,98. Então esse K dá 59,98. Calcular agora o valor de P. O Pzinho, que também é uma coordenada atribuída às ordenadas YS. Então o YS vai ser igual, o P vai ser igual a YS menos o raio da curva vezes 1 menos o cosseno de θS, certo? Então YS a gente calculou, já temos o valor de YS, que foi 3,53. Menos o raio da curva, 680, vezes 1 menos o cosseno de 0,088235. Isso daí vai dar igual a 3,53 menos 180 vezes 1 menos o cosseno de 0,08235. Isso vai dar igual a 0,88 metros. Ok? E aí chegamos aí aonde a gente determina a chamada tangente total. Essa tangente total, ela vai nos fornecer valor para a gente calcular, né, as estacas dos pontos notáveis, certo? Então a tangente total TT é dada por K mais RC, que é o raio da curva, mais P, que a gente calculou mais em cima, que multiplica a tangente de delta sobre 2, certo? Substituindo tudo que a gente tem aqui, K 59,88 mais RC 680 mais o P que a gente calculou 0,88 multiplica a tangente de delta dividido por 2, certo? Então a tangente total aqui, né, fazendo os cálculos aí, 59,88 mais 680 mais 0,88 vezes a tangente de 55 graus dividido por 2, e isso aí vai dar igual a 414,43. 43 metros. Ok?
Então já temos aí todos os parâmetros, né, possíveis para poder a gente lançar e descobrir quem são os pontos notáveis da nossa curva, certo? Então os pontos notáveis da nossa curva, eles são a estaca do TS, a estaca do SC, a estaca do CS e a estaca do ST, certo? Então vamos lá para a determinação desses pontos notáveis. Então já temos todas as informações aqui, certo? Agora vamos lá, já achamos o valor de TT, que é o mais importante, né, que é a tangente total. Agora vamos lá para a aplicação das estacas. A estaca do TS, que a gente já sabe que é tangente espiral, né? Tangente transição, TS é tangente espiral, tangente transição, é a estaca do PI menos o TT. A estaca do PI menos a estaca da tangente total, certo? A estaca correspondente a USC, a estaca SC vai ser igual a estaca do TS, que a gente acabou de calcular, a estaca do TS, que a gente vai calcular em cima, certo? Mais LS. A estaca no próximo ponto, que é o ponto CS, o ponto notável CS, é a estaca do SC, é a estaca SC, que a gente acabou de calcular, mais o desenvolvimento da curva. E finalmente a estaca do ST, a estaca do ST é a estaca do CS a estaca do CS, que a gente calcula aqui em cima, mais LS. Certo? Então agora é só substituir. A estaca do PI foi dada 342 mais 2,50. A estaca do PI 342 mais 2,50. A estaca do TT a gente calculou, deu 414,43. Só que 414,43 transformado em estaca, né, vai dar 20 estacas mais 14,43, né? 20 estacas mais 14,43. A estaca do SC vai ser essa estaca, o resultado disso aqui, né? O resultado desse aqui mais LS. Então o resultado daquilo ali, ó, esse aqui vai ser 342 mais 12,50 menos 20 mais 14,43, que vai dar 321 mais 8,07. Então eu tenho aqui a determinação da estaca do TS. Pego a estaca do TS e trago para aqui. 321 mais 8,07 e somo com o LS. O nosso LS adotado foi 120, que são exatamente 6 estacas. 6 estacas. Então esse valor de SC vai ser 321 mais 8,07 mais 6, dá 327, que dá 327 mais 8,07. Então essa é um ponto notável da estaca do SC. Traz ela para cá, 327 mais
807 e soma-se com o desenvolvimento que a gente achou, né? O valor de D que a gente achou para a transição. E o desenvolvimento D deu 532,75. Transformando isso aí em estaca, transformando 532,75 em estaca, dá 26 estacas mais 12,75. 26 estacas mais 12,75. Somando esses dois valores aqui que eu tenho 354 estacas mais 0,82. 354 estacas mais 0,82. Então aqui eu tenho o valor da estaca do CS. A estaca do CS trago para cá 0,82 e somo com o LS. A gente já sabe que é 120, transformando em estaca, tenho 6 estacas. A soma desse valor com esse, né? Vocês observam que vai dar 354 mais 6, 360 mais 0,82. 360 estacas mais 0,82 metros. Ok? Então, jovens, com isso a gente determina quem são as estacas dos pontos notáveis, certo? Essas estacas dos pontos notáveis vão nos auxiliar vai auxiliar a equipe de topografia para alocar os pontos notáveis em campo, certo? Então, a estaca do TS, que é aquela transição espiral, né? É quando a gente sai do trecho tangente e entra na espiral, saindo do tangente e entrando na espiral. A estaca do SC é saindo da espiral e entrando na circular. A estaca do CS é saindo do trecho circular e entrando na espiral. E finalmente a estaca do ST é saindo do trecho em espiral e entrando no trecho em tangente. E aí a gente conclui o percurso, né, da nossa nova curva aí, né, que antes era uma curva circular simples, mas com a transição ganhou esses pontos notáveis aí, certo, galera? Então, com isso a gente encerra o assunto, né, o exercício relacionado a esse assunto, que na verdade é o exercício número 2 da nossa lista, certo? Na próxima aula vamos aprender como a gente vai montar a tabela de locação para curvas horizontais com transição. Um abraço a todos e até a próxima.